Salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal É Lindo Ser Católico. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um livro. Vou fazer um vídeo mostrando para vocês, indicando alguns livros para vocês lerem e se aprofundar na fé católica. Você que está se convertendo ou você que conhece, que de um tempo para cá cresceu uma vontade em conhecer a fé católica, se apaixonou pela fé católica, esse vídeo vai te ajudar, porque às vezes você fica querendo conhecer mais, ler mais sobre a igreja e não sabe por onde começar. Foi assim que eu me senti no começo, né? Pessoal, o primeiro livro que você tem que ler é a Bíblia, né? Eu nem peguei ela ali, eu acabei esquecendo, na verdade. Então, a Bíblia é o primeiro livro que você vai ler. E para entender a Bíblia, você não vai interpretar igual os protestantes que lê lá Moisés tomou o sangue e aspergiu o povo, eles acham que Moisés bebeu o sangue do bicho. Mas não é isso não. Então depois você vai ler, ó, catecismo, aqui o catecismo de São Pio X. Por que o catecismo de São Pio X? Porque o catecismo de São Pio X é pequeno, se for preguiçoso, você lê rapidinho, né? Tem aqui 200 e poucas páginas, 238. Você vai ler o catecismo, São Pio X é muito bom porque o catecismo dele é voltado para as comunidades, é voltado para os leigos mesmo, porque é um catecismo de pergunta e respostas. Por exemplo, tem aqui, ó, que é a calúnia, e ele vai explicar, a calúnia é o pecado que consiste, e continua, né? Então, o catecismo de São Pio X. Você vai aprender muito sobre a fé católica e vai entender o que é certo, o que é errado, e ele vai sempre citar a palavra de Deus, né? Porque o catecismo é a explicação do que está escrito na Bíblia. Tem o catecismo amarelinho, esse aqui já vai te assustar, porque esse aqui é grande. Porém, a letra dele é bem grande, é boa de ler. E esse catecismo, ele é mais complicadinho, ele já é mais difícil de entender, por ele é voltado mais para os padres, para os bispos, para eles fazerem catecismo locais, né? Mas é um catecismo tão bom que todo mundo lê, todo mundo gostou e todo mundo tem em casa. Todo mundo católico, né? Quase todo mundo, né? Porque muito católico não tem nem a Bíblia. Tem a Bíblia aberta. Isso é uma coisa que vem dos protestantes. Eles acham que abrir a Bíblia, deixar ela aberta, mudar alguma coisa. Tanto é que esses dias eu tava falando com um protestante e eu citei para ele ter respeito. Ele tava falando mal do sacerdote. Eu falei para ele: tu terá o sacerdote como santo, porque eu sou o Senhor quem santifica o sacerdote. E o herege, você tirou isso da onde? Que livro, que Bíblia que você tá lendo? Tipo assim, com soberba, sabe? Por quê, pessoal? Eles não leem a Bíblia, eles decoram. Por exemplo, eles decoram Êxodo 20, eles decoram Salmo 115. Eles... Toda vez que você conversar com um protestante, ele vai te citar. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí você fala assim, Deus seja louvado. Ele sempre vai te citar isso, só que eles te citam com soberba na intenção de negar os santos, a Virgem Maria, os anjos e tudo, né? O céu vazio. O céu protestante é o céu vazio, não tem nada. É só É tipo as igrejas deles, vazias, sem nada. Esse livro aqui, ó. O preço a pagar por me tornar cristão. Esse livro aqui vai te fazer se sentir um cachorro. Por quê? Porque nesse livro o rapaz é um muçulmano de uma família bem conhecida no Iraque e ele tem contato com um cristão e ele se converte, ele começa a perceber as incoerências dos Allah Akbar, né? E ele apaixona por Cristo. E esse homem passa 10 anos querendo o batismo, desejando o batismo. E ele é preso, ele é maltratado pela família, todo tipo de... A família tenta matar ele. Esse livro, você vai ler ele, é tipo o livro do Scott Hahn, que você não consegue parar de ler, sabe? Quando da conversão do Scott Hahn. E esse cara tem que fugir do Iraque. Ele é perseguido, cara, porque tem uma lei muçulmana que você não pode mudar de religião. Se você
tenta mudar de religião, você é morto. Simplesmente assim. Santo Ambrósio é um dos da patrística, é a número 5, Santo Ambrósio 5. Você lê esse livro, cara, é muito bom. Santo Ambrósio ensina de uma forma muito simples, qualquer pessoa vai entender. Santo Ambrósio é um dos responsáveis pela conversão de Santo Agostinho, e Santo Agostinho via as pregações, as homilias de Santo Ambrósio e ficava fascinado com aquilo, e aí cresce o desejo dele em se tornar cristão, né? E claro, as orações da mãe dele. A igreja que eu participo, ela é a nossa padroeira, é a Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho. Esse aqui, ó. Você quer estudar apologética, quer estudar a história da igreja, Pais Apostólicos. Por que Pais Apostólicos? Pais Apostólicos tem aqui os primeiros cristãos, né? Os discípulos dos apóstolos. Tem aqui carta de São Clemente, que foi papa. Foi o terceiro papa, foi o quarto, eu não me recordo agora direito. Eu sempre me perco ali na lista. É Pedro, Lino, acho que é Anacleto e São Clemente, se eu não me engano. A São Clemente, ele vai escrever cartas aqui, maravilhosa. Ele vai escrever igual São Paulo, ele escreve a Roma, ele escreve a Corinto, ele escreve várias cartas. Aqui, que o irmão do João Batista sempre cita, que vocês vão ler, as cartas de Santo Inácio. Santo Inácio é maravilhoso, cara, as cartas de Santo Inácio. Santo Inácio era discípulo de São João. Santo Inácio é quem fala: onde está o bispo, está a multidão. Onde está a multidão, está Cristo. E onde está Cristo, está a Santa Igreja Católica. Ele, na outra carta, ele vai escrever logo no início, logo ali na saudação, ele vai falar a igreja que vive como estrangeira. Lembra da protestante lá em Filomeia? Eu acho que é Filomeia. Que vive como estrangeira. A Santa Igreja Católica, e ela aquela mulher é interessante, que aquela mulher ela tinha feito a profecia, né? Ela é profeta. Ela é profeta, pessoal. Agora, se é falso, aí nós sabemos, né? Ela escreve ela faz uma profecia que a Igreja Católica ia se destruir, se acabar em 3 anos. Discípula de Lutero, né? Deus queira que ela se converta. O martírio de São Policarpo. Gente, o martírio de São Policarpo, vocês têm que ler isso aqui. O martírio de São Policarpo, eles vão contar a história de São Policarpo, que era um bispo. São Policarpo era discípulo de Santo Inácio, discípulo de São João, né? Apóstolo. Então, a sucessão aqui, ó, a sucessão de São João, bem nítida. E depois vai ter Santo Irineu, que aquele herege do Rodrigo Silva fica citando Santo Irineu, e ele só que ele não cita como Santo Irineu, ele fala Irineu de Lyon. Só que ele deve inventar alguma coisa ali sobre Santo Irineu, porque é a cara de protestante fazer isso, entendeu? Eles citam palavras que às vezes a pessoa não disse ou cita errado. O cara fala assim: eu comi um pãozinho de queijo. Aí ele fala assim: você viu? Ele come bolota de queijo. Aí eles mudam tudo pra tentar menosprezar, né? Então, São Policarpo é interessante que aqui vai ter a relíquia do santo, onde eles vão falar que pegaram, que os gregos tentaram esconder os ossos de São Policarpo, os restos de São Policarpo, porque os gregos não, os romanos, né? Porque achavam que eles iam adorar São Policarpo como Deus, e eles falam assim: tolos, nós não adoraremos Policarpo como Deus, nós o honraremos, porque os ossos deles é mais precioso do que o ouro puro desse servo de Deus, mas não adoraremos ele como Deus, porque nós temos um único Deus. O pastor de Hermas tem aqui também, tem as cartas de Santo Inácio, que eu já falei, né? Tem Barnabé. O pastor de Hermas é interessantíssimo, que ele vai falar sobre a construção da igreja, de uma visão que ele tem, que
Na época, se eu não me engano, o Pastor de Hermo, o livro de Hermo, era, naquela época, ele era usado como Sagrada Escritura. E só depois que a igreja bate o martelo, aí sim, não fica como Sagrada Escritura. A Carta de Barnabé é muito boa também para conhecimento, né? A Didaquê é interessantíssimo, porque a Didaquê é como se fosse um catecismo, o primeiro catecismo que a gente tem conhecimento. E tudo nesse livro aqui, galera, ó. Tudo nesse livro, essas pessoas aqui que eu tô citando. Em Padres Apostólicos. Padre Júlio Maria. Você quer detonar com essas heresias protestantes? Luz nas Trevas. Padre Júlio Maria. Procure o PDF se você não estiver na situação complicada que nós estamos, né? Procure o PDF, leia o PDF. Os livros da Patrícia tem que ficar esperto. Tem que pegar os livros verdinhos, ó, da Paulus. É caro pra caramba. Eu dei uma sorte que eu comprei 9 livros por R$ 300 uma vez. Nunca mais achei isso. Usado no Mercado Livre, né? E os livros vieram bem, bem novos, ó. E foi coisa de Deus mesmo. Que na dúvida se eu já mostrei São Justino de Roma, mas eu acho que não, né? Padre Júlio Maria. O Padre Júlio Maria detona os protestantes. O protestante ele escreveu para eles anonimamente, né? Como sempre, só rodeando igual Satanás, para ele provar na Bíblia com um versículo. Intercessão do Santo, intercessão de Maria, Pedro em Roma, o que mais que eles perguntam? Todas essas lorotas. E eles esqueceram de perguntar sobre os filhos de Maria. O Padre Júlio Maria ainda tirando onda com eles, fala assim, agora eu vou dar um extra para vocês sobre os filhos de Maria que vocês escreveram. E aí ele vai pá, versículo, desmente ele sobre os filhos de Maria. Eu não sei se falei São Justino, mas vou falar aqui de novo. São Justino de Roma. São Justino de Roma é perfeito, cara. São Justino de Roma destrói com as seitas do sábado. Por quê? São Justino começa numa discussão dele aqui com o Trifão, que era um judeu. Ele já começa, o que você quer com nós? Porque vocês perseguem a gente porque não guardamos o sábado igual vocês guardam o sábado. E vocês perseguem aqui, ele vai desmascarar, vai fazer uma... Como é que fala? É tipo um debatezinho, né? Onde eles perguntam e ele vai dando o versículo provando o que aconteceria com Nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Escritura. No caso, no Antigo Testamento, porque ele não tinha Novo Testamento. O judeu não aceita o Novo Testamento. Então ele mostra tudo no Novo Testamento, né? Ele vai falar da igreja, vai falar que a igreja é uma única igreja, um só batismo, só. E engraçado, São Paulo fala a mesma coisa, só que São Paulo não usa o termo igreja, São Paulo usa o termo corpo, um só batismo, uma só fé. E ele vai usar uma só igreja, por quê? Por que São Paulo usa um só corpo? Porque ele já tinha ensinado que a igreja é o corpo de Cristo. Então, é um só corpo, é só uma igreja. Só que ele fala de uma forma diferente. Só que como o pessoal é quadrado, se você, por exemplo, vou dar um exemplo tosco, né? Se eu vou falar assim, quero tomar banho. Aí ele vai entender que você só quer tomar banho, não quer outra coisa, entendeu? Ficou meio tosco esse, mas vai assim mesmo. Mas é tipo isso. Ele vai falar da igreja, né? Ele vai falar muita coisa sobre a Eucaristia. Eu até anotei aqui minhas anotações, eu faço meio tosca, depois eu fico até meio perdido. Então ele vai falar sobre a Eucaristia. A Eucaristia, ele vai contar que a Eucaristia, ele escrevendo uma apologética para o imperador, ele vai falar que a Eucaristia é o corpo, aquele pão, depois de consagrado, depois das orações do sacerdote, é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele ainda acrescenta, daquele mesmo homem que morreu na cruz. Então, interessante, né? Para seitas que negam, que falam que os cristãos, que eles voltaram ao ensinamento dos cristãos do primeiro século, você vai ver que é tudo mentira. Você que é protestante, que fica só falando, não vou ia falar latino, mas não, né? Mas se você fica só
com esses textinhos decorados, Êxodo 20, Salmo 115, vai estudar, leia os padres, leia os primeiros cristãos, você vai ver que não tem nada a ver com o que acontece nessas seitas que vocês participam. E você vai perceber uma coisa, que os hereges, que os pais da igreja combatiam é exatamente a doutrina que vocês ensinam hoje. É muito semelhante. Filoteia, muito bom. São Francisco de Sales. Esse livro aqui é para crescimento espiritual. Ele vai dar conselhos muito bons sobre castidade, sobre não pecar, né? Não, o desejo de não pecar e crescer na fé. Santo... Como é que é? São Francisco de Sales. Esses livros a gente lê e vai esquecendo, né? Eu li já tem um tempinho, mas é bom sempre reler os mesmos livros. A Imitação de Cristo, todo cristão precisa ter, né? Esse livro é muito bom. Esse livro aqui é de crescimento espiritual também. Que eu tinha falado antes, Scott Hahn. Esse livro tá até sem capa, eu não encapei, molhou, ficou meio feinho aqui, ó. Todos os caminhos levam a Roma. Scott Hahn, que era um pastor, igual você, protestante, que fica aí babando, ele era bem anticatólico e ele foi conhecendo a verdade e a verdade libertou ele. Ele conheceu a igreja católica, não aquela igreja que ele tinha na cabeça e ele lutava contra, né? Mas ele conheceu a verdadeira igreja e ele se apaixonou pela igreja católica. Foi do livro do Scott Hahn que eu tirei muito que eu ouvi falar dos pais da igreja e que eu ouvi falar desses livros dos primeiros cristãos. E eu fui procurar e eu já li vários. E vou reler tudo de novo agora. Tratado da Verdadeira Devoção, para quem ama a Virgem Maria, para quem quer sempre aprender sobre a Virgem Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção é indispensável. Você lê o tratado, você vai entender, você vai levar a sério a consagração à Nossa Senhora, né? Você vai entender o que se deve fazer e por que fazer, né? Para você se divertir, o Hobbit. O Hobbit, que é a gente conhece muito mais pelos... A maioria das pessoas conhece mais os filmes, né? Mas o livro Hobbit é muito bom, não tem lambança, não vai ter coisas... Como é que fala? Você vai ler tranquilo, porque é um livro de um católico. O Tolkien era bastante católico. O Padre Paulo Ricardo tem até um curso sobre o Hobbit, sobre o Tolkien, né? Que é muito divertido, é muito bom. Esse livro você lê com vontade, você lê e gosta muito. Você vai gostar muito. Eu, principalmente, gosto muito de Hobbit, gosto muito de Senhor dos Anéis. Tem também Santa Teresa, tem muito livro ainda para ler. Cara, o problema, quando você se torna católico, você se apaixona pelas coisas da igreja, é você saber que você não dá conta de ver tudo da igreja. Porque a igreja são 2000 anos, e 2000 anos de muita história, muita história. Tem muitos livros, tem muitos santos, tem a vida dos santos para você ler. Tantos santos escreveram coisas bonitas, por exemplo, tem Dom Bosco, tem Santa Teresa d'Ávila, tem Santa Teresinha do Menino Jesus, tem... Quem mais? Tem mais livros da patrística, né, que são, acho que mais de 40 livros. Tem muita coisa, pessoal, muita coisa, muita coisa. Tem Santo Afonso. Você entra em Santo Afonso, você vai ver aquele tanto de livro, te dá até uma preguicinha assim, mas deve ser muito bom ler os livros de Santo Afonso. Eu não li ainda nenhum. Eu tenho aqui algum livro dele, depois eu vou ler, porque é muita coisa para mim ler, eu não consigo. Tem também Santo Tomás, né? São Tomás já é muito mais... Tem muita coisa filosófica, então você vai se preparando com outros livros, você vai entendendo. E Santo Agostinho também, que escreveu muito. Eu já li
um livro de Santo Agostinho, que é A Verdadeira Religião. Tem um outro ali sobre casamento, que eu pretendo ler. E acaba que fica muita coisa, né? Então, e Santo Agostinho uma pessoa que ele é muito. Ele tem uma escrita assim meio chique, sabe? Você fica meio. Demora um tempinho, eu demorei um tempinho pegar o ritmo dele pra começar a entender. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Leia algum desses livros. Se você gosta, você que gosta muito de apologética, tente ler esse livro do Padre Júlio Maria. Tente ler o de São Justino, que você vai aprender muita coisa. Muita coisa mesmo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e obrigado por assistirem.